Bom dia. Extraterrestres do mal. Uma das coisas que existe nos chamados channeling americanos, a mediunidade americana, que fala muito de extraterrestres, né? Geralmente são comunicações de extraterrestres vindos de outros sistemas solares. E é comum essas pessoas classificarem certas raças de extraterrestres, e é conhecido, né, o fato de uma ou outra raça eles citarem serem do mal, que haveria uma confederação do bem lutando contra do mal. E esse mal, e aí é que está o problema, esses extraterrestres do mal estariam há mais de 1 milhão de anos, antes mesmo de que nós aqui da Terra, estivéssemos como humanos. Eles já eram do mal e continuam do mal. E aí a gente respeita profundamente todos esses canalizadores, que na verdade é um nome moderno para médium, que traz essas informações. Nós não temos nenhuma, assim, com conhecimento espiritual, não tem problema a pessoa pensar diferente da gente, mas nós nos damos o direito de discordar. E vamos tentar, à luz do paradigma espírita, explicar por que essa visão, que a princípio não teria nada demais, ela tem sim sérias implicações. Então, dentro do paradigma espírita, uma das questões básicas é a lei de progresso. Você progride a cada dia, a cada ano, a cada segundo de experiência. Você cresce, você expande sua consciência. O mal é ignorância da realidade espiritual que se é. É isso que é o mal. O mal não é o mal em si. O mal não é uma essência do mal. Ninguém foi criado pelo universo e sobreviveria sendo essencialmente mal. O mal é a ignorância da realidade espiritual. Quando você descobre, por exemplo, que a causa da dor de dente é não escovar o dente, você passa a escovar o dente, cuidar bem do dente, a tratar do dente. Ora, se você desconhece isso, você age mal com seus dentes e vai sofrer como consequência a dor de dentes. Não tem como uma pessoa se tornar doutor em odontologia, pós-doutor em odontologia, e não saber disso. Então, se uma pessoa evolui tecnologicamente ou moralmente, se ela vai fazer ensino médio, faculdade de odontologia, vai trabalhar em odontologia décadas, vai fazer mestrado em odontologia, doutorado em odontologia, pós-doutorado em odontologia, vai fundar uma universidade que é a maior do país em odontologia. Não tem como ela não saber que não escovar o dente faz mal. A não ser que ela seja uma pessoa psicopata, que é um doente, uma pessoa enferma, mentalmente doente. O que, claro, quanto mais ela for mentalmente doente, menos ela vai fazer um movimento de crescimento. Ela vai fechar em si mesma. O mal, ele tem, como ele é fruto da ignorância, ele
age e fecha em si mesmo, ele não expande. Esse exemplo, eu não sei se está claro, mas dentro da lei de progresso, não existe a possibilidade de uma pessoa ficar 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões de anos no mal, porque ela deteriora a formato perispiritual dela. Há uma deterioração, ou se quiser dizer, uma deformação. O mal, ele deforma o perispírito. O egoísmo, a ação má contra quem quer que seja, quanto mais consciente ela for, mais a pessoa fica chumbada nos planos mais densos do mundo espiritual, do mundo astral. Mas ele vai perdendo contato com a realidade espiritual e física do mundo, que ele vai se tornando denso, ele vai para as regiões abismais. Ele não terá condições de ficar 1 milhão de anos pregando mal e viajando, para outros mundos para fazer esse mal. Porque senão a gente estaria trazendo uma nova visão do diabo. Só que agora ufológica. E outra coisa, uma civilização planetária, quando ela tem condições de manipular o espaço-tempo para viajar para fora do seu sistema solar, porque as distâncias são muito grandes, o sistema solar mais próximo do nosso está muito, muito distante de nós. Nós não temos tecnologia hoje para chegar lá com os seres humanos. E o sistema solar mais próximo, com um planeta dentro da zona habitável, também está distante de nós. Eu não tenho essas cifras agora, estamos aqui, vocês estão vendo no carro, está distante a milhares de quilômetros. Então as tecnologias para fazer esse processo, nós não temos ideia de como é que deve ser. Usa a gravidade em algum tempo, pode usar o hiperespaço, buraco de minhoca, pode ser apenas pelo mundo espiritual, pelo plano astral, pode ser uma série de coisas. Isso não é agora o nosso tema. O fato é que alguém que detém essa tecnologia, se ela for má, se ela for egoísta, se ela for centrada em interesses mesquinhos, a primeira coisa que vai acontecer é que essa tecnologia ela é tão poderosa, que nós nem temos ainda, ela é tão poderosa que ela destruiria o planeta dela. O egoísmo dela levaria ela a uma autodestruição. Então, dificilmente pessoas egoístas conseguem sobreviver a uma hecatombe quando tem tecnologia muito aperfeiçoada. Basta ver o nosso planeta. Se tomarmos o nosso planeta como exemplo, a gente vai entender perfeitamente o que eu estou dizendo. Uma tecnologia avançadíssima em mãos erradas, num planeta em que ainda há diferenças entre povos, religiões, crenças, levaria à destruição e extermínio. E outra coisa, e aí sim já entra aí um conjunto de informações transcendentais. O universo, ele não está jogado. Dentro da visão espírita, não há um jogo de força do bem contra o mal. O mal é ignorância, enfim. O mal não tem o poder por si mesmo de subsistir cosmicamente, porque ele é ignorância. Quando você conhece a lei da reencarnação, por isso que eu dei o exemplo do dentista, você entende que é burrice fazer o mal, é burrice o egoísmo. O mal é o egoísmo, que dele derivam todas as outras coisas: apego, orgulho, posse, poder, manipulação. Então o mal
ele não perdura quando o indivíduo, através do progresso de um progresso lento, começa a perceber a vantagem da saúde mental, psicológica e emocional. Pode demorar muito? Pode. Pode demorar 1000 anos, 100 mil anos, 1 milhão de anos, 10 milhões de anos, mas o indivíduo um dia acorda. E ele não vai acordar se ele tem tecnologia intergaláctica, poderes, capacidades mediúnicas e continua no mal. Então, dentro da visão espírita, extraterrestre do mal, precisa ser muito bem visto isso. Eu não posso dizer que não existam seres, apesar de achar um pouco improvável, vamos tomar cuidado com as palavras, improvável não quer dizer impossível. Mas podem existir extraterrestres que não sejam maravilhosamente evoluídos. Pode. Ou pode ser, como na Operação Prato, em Belém do Pará, que talvez nós não entendamos totalmente o que está sendo feito. E a interpretação que se dá ao fenômeno seja de algo negativo. Mas quem sabe não é algo positivo? Quem sabe não é alguma vacinação? Mas tudo bem. A gente entende perfeitamente que há casos na ufologia mundial em que a questão de ética, elas podem ser colocadas, elas podem ser questionadas. Mas aí a gente pode também argumentar o seguinte: nós não temos todos os dados. E, sobretudo, sendo o caso ufológico real, nós não temos a contraparte para saber exatamente os porquês daquela ação assim ou assado. Podem ser que os extraterrestres, de variados níveis, não sejam totalmente altruístas, não sejam santos, não sejam espíritos superiores, sejam ainda espíritos de terceira ordem, só que mais avançados tecnologicamente que a gente, mas espíritos de terceira ordem, ou seja, que sofrem influência da Terra e por isso podem tomar atitudes que talvez não sejam as ideais. Pode ser? Pode. Mas isso também não significa que eles sejam do mal, porque quando você classifica como sendo do mal, isso é muito específico. Isso é muito dual. Isso é muito Star Wars, né? É muito infantil. Essa coisa do mal. Nem entre nós, seres humanos, as pessoas que fazem o mal, ou fazem sem terem justificativas ideológicas para isso. Então a gente descarta essa ideia de extraterrestres que estão há milhares e milhares do ano, milhares e milhares, às vezes até milhões no mal. Mas aí vem uma outra questão. Mas Anderson, o médium que falou isso é um médium sério, um médium que faz um trabalho sério, é uma pessoa séria, é uma pessoa respeitada, é uma pessoa que não é alienada, é uma pessoa que faz caridade, é uma pessoa que faz cura. O guia espiritual dele já foi percebido, a ambiência espiritual é elevada. Então como é que você explica isso? Bom, aí é que entra um outro detalhe que tem a ver com a mediunidade. E isso cria problema para adversários da mediunidade, que não entendem o fenômeno, trabalhadores da mediunidade, que não entendem o fenômeno, fanáticos, seguidores de médiums,
que não entendem o fenômeno, e grupos espiritualistas religiosos que, mesmo não usando o termo mediunidade, praticam a mediunidade e que não entendem o fenômeno. Ah, mas então você entende o fenômeno? Não, eu não entendo o fenômeno. Eu estudo o fenômeno. O fenômeno é espiritual. Nós estamos encarnados. Então sempre vai ter limites. Nós estamos dando aqui uma pequena contribuição que pode ajudar ou não. Pode ter uma margem de erro? Pode, claro que pode ter. E nós estamos aqui para aprender, isso aí mesmo, faz parte. Mas nós vamos dar essa contribuição, que é o seguinte: inexiste mediunidade sem a intermediação da crença do médium. Todo fenômeno mediúnico, ele é uma tradução possível do médium, do conjunto de conhecimentos do médium. O médium, como bem explica Hermínio de Miranda no Diversidade dos Carismas, o médium é um tradutor da informação. Sempre haverá uma defasagem da mensagem, mas não é a mensagem, vejam bem. Se a mensagem vem assim: meus irmãos, vocês precisam se amar, precisamos nos unir, isso daí não vai ter interferência. Mas quando você cria a mensagem, ela está com uma, digamos assim, construção mental, aí você precisa entender que entra, sim, o construto mental do médium. Então, o médium do século XIX, é comum, um médium francês do século XIX, numa mensagem moral, ele falar em Deus. Meus irmãos, estamos unidos em Deus, em nome de Deus. Um médium brasileiro do século XX, ele vai falar de Jesus. É um detalhezinho técnico, mas que tenta mostrar isso que eu estou falando. O Zeitgeist, o espírito da época, o conjunto de crenças. Um médium de Umbanda é perfeitamente normal que ele fale de Pai Oxalá. Uma pessoa da igreja pentecostal, ele vai falar de Deus e Espírito Santo. Uma pessoa da renovação carismática vai falar de Deus, Espírito Santo, Nosso Senhor e Maria. O médium é autêntico, o médium faz cura, o médium é sério, o médium é maravilhoso, o médium, você vê luzes, você vê bênçãos, você vê cura. Mas o médium, ele é um tradutor da realidade espiritual dentro do sistema de crença que ele pertence. E o que nos confunde é o resultado. Então, um médium maravilhoso que faz um fenômeno maravilhoso, autêntico e real, ele sempre foi considerado, em todas as épocas, como um santo, como um Deus, como um representante legal da divindade. E que nós usamos, o critério que nós usamos para testar isso é o resultado, é um critério correto. Puxa vida, você foi naquela igreja, você estava com um problema sério, você foi curado por aquela... Logo Deus está ali, é normal, é perfeitamente compreensível isso. A vivência é sua, a experiência é sua, a cura é sua. Ah, mas as pessoas que não são da minha igreja não vão acreditar. Ok, mas você que teve a sua bênção, a sua cura, você sabe que aconteceu. Você está ali. E o que acontece quando isso acontece? Nós associamos rapidamente o fato de termos tido essa cura à certeza de que ali é a verdade que está ali. E isso acontece também no meio ufológico.
O fato da gente saber que ali tem um extraterrestre ou um espírito superior, o fato da gente ter sido curado, o fato do trabalho ser maravilhoso, o fato de ter muita gente sendo socorrida, faz com que a gente aceite todo o pacote de crenças do médium. O médium, por isso mesmo, aquele que cria a tarefa, é que precisa ser zelador dos ensinos que ele passa. Essa é a vantagem de você ter a orientação, levar a sério a orientação do Livro dos Médiuns. Muitas pessoas, quando leem o Livro dos Médiuns, a Gênese, Caráter da Revelação Espírita, quando leem a Revista Espírita, muitos casos, muitas questões da Revista Espírita, fazem deferência a Kardec, mas que na verdade não percebem uma coisa que é muito importante em Kardec, para além do conteúdo, o método. E uma das coisas que Kardec contribui é justamente o questionamento, a lucidez da lógica. Quando nós usamos aqui o argumento de que a primeira coisa que os extraterrestres, que uma civilização faria se tivesse uma tecnologia avançadíssima, que nós nem temos ideia de qual seja, que a permita sair de um sistema para o outro, se ela ainda permanecesse nível egoísta, era provavelmente se extinguir, porque essa tecnologia usada egoisticamente se voltaria uns contra os outros. Isso é uma lógica. Ela pode não estar certa, ela pode não acontecer em todos os casos, mas há uma lógica na construção dessa ideia. Ela não é minha. Quando eu a li, eu entendi perfeitamente o que foi argumentado ali. Eu talvez não esteja à altura de transmiti-la da forma correta. Mas o fato é que alta tecnologia, dominar a energia do Sol e ainda ser egoísta, o egoísmo, ele não é algo que você possa inventar um novo egoísmo. O egoísmo é o nosso velho egoísmo de sempre. É o nosso velho apego de sempre. Uma pessoa egoísta, ela é egoísta. Ela não é egoísta cósmica, ela é egoísta. O egoísmo é uma deficiência de informação, de compreensão da realidade espiritual da vida, que é o não egoísmo. O amor é o nosso estado natural, não como teologia, não como fruto de uma religião que vai te punir se você não amar. O amor é um estado natural, porque nós somos essências divinas, e você é essência divina independente da sua sexualidade, se você é hétero ou LGBTQ, se você é israelense, se você é do Hamas, se você é ucraniano, se você é de extrema direita, se você é comunista, se você é ateu, se você é cristão, se você é hindu. A essência divina é nossa e nós não vamos perdê-la nunca. Não importa a crença, não importa a etnia, não importa o país, não importa a época, porque na visão espírita, com a reencarnação, cada momento, cada experiência é um aprendizado para que nós abandonemos o estado do egoísmo, da barbárie. É a lei de progresso. Então tudo é lição. Então nós reencarnamos como homem, como mulher, como héteros, como homossexuais e todas as gamas de sexualidades possíveis que existem ou existirem. Não importa, tudo são experiências que a alma precisa para adquirir a plena sabedoria, a plenitude, que é justamente, basicamente, fazendo um resumão, abandonar o egoísmo. O mal é o egoísmo, é a ignorância. Então não existe egoísmo cósmico. Essa lógica o médium precisa ter. Isso que Kardec é um legado que Kardec dá para nós.
a construção lógica da realidade. Quando o médium entende isso, ele não adere a crenças que vão filtrar a sua informação, mesmo ele sendo autêntico, sério. Vão filtrar a sua mediunidade. Quando você vê alguns trechos de Nosso Lar, que é uma obra do início dos anos 40, e você lê A Luz de Hoje, se você não tiver essa visão, você pode inventar o que quiser contra o Chico Xavier sobre a questão da mulher. Mas por que o Chico, aquela psicografia, traduz uma moral tão hoje questionável sobre a questão da mulher, se o Chico Xavier era um médium maravilhoso? Porque exatamente ele estava dentro de um zeitgeist. Na hora de filtrar a informação não tem jeito. Ele vai passar com os conteúdos possíveis. E outra coisa, se o espírito começar a falar algo muito distante daquilo que ele é capaz de entender, ele não capta a informação. Então o próprio espírito precisa ajustar o discurso dele para uma afinidade com o médium. Se você tem uma crença muito arraigada, o espírito desencarnado, ele não pode falar a coisa muito distante daquela realidade, porque senão a informação não é captada. É um limite estabelecido pelo médium, a crença do médium. Então, se a pessoa começa a ler, ter contato, experiência com canalizadores americanos que falam de extraterrestres do mal, e a pessoa acredita nisso, o espírito ele não pode falar coisa diferente disso. Porque eles não estão preocupados com a construção teológica do pensamento, mas em como isso vai ser usado para aquele grupo crescer. Então é o médium que tem que falar, não, peraí, isso daí não tem lógica. Esse médium americano é maravilhoso, mas isso que ele está falando não é bem assim não. Se eu não faço essa crítica interna, sincera, na hora, e aquela crença americana de extraterrestre do mal há milhões de anos, eu incorporo aquilo, o espírito ele vai aderir àquilo devido a ele perceber que se ele falar contrário, ele perde sintonia. Ele não consegue fazer o trabalho que ele veio fazer, que não era esse. Então esse mecanismo da mediunidade, ele muitas vezes não é percebido no meio espírita, por causa da própria mediunidade do século XIX. Muita coisa que não foi dita nas obras pelos médiuns franceses e europeus do século XIX, não poderiam ter sido ditas pelo simples fato dos médiuns sequer aceitarem ou perceberem essa ideia. E muita gente não entende isso. Até hoje, muita gente erudita, muita gente que quer transformar o Livro dos Espíritos numa espécie de Bíblia Sagrada, não compreende esse mecanismo simples da mediunidade. E muita gente que é detrator do Espiritismo fala assim, por que os Espíritos não disseram para Kardec isso? Por que os Espíritos não disseram para Kardec aquilo? Não entendem isso, mas esses a gente até compreende. Eles não sabem nada sobre mediunidade. Mediunidade não é algo religiosa, em que o espírito vai falar toda a verdade do mundo. Não, mediunidade é justamente um processo de intermediação telepática, vamos dizer assim, se quiser, entre a mente de um espírito desencarnado e a mente de um encarnado. Só que o encarnado, por estar encarnado, ele está dentro de um zeitgeist, dentro de um espírito da época, dentro de um grupo social, dentro de coerção social, dentro de uma psicosfera, de uma egrégora, de uma forma pensamento que é ideal para ele naquela encarnação. Então ele, para ter sintonia com ele, tem que estar falando aquilo que ele compreende dentro daquele sistema de crença. Infelizmente, mediunidade tem essa dificuldade. Então é por isso, se você vê um teosofista, você vai ver que os mestres teosofistas,
vão dizer que são encarnados. Se você for lidar com um conscienciologista, um conscienciólogo, ele vai falar em consciex. O espírito lá vai falar em consciex. Vai falar em termos que estão dentro do sistema de crenças e de adjetivações daquele local. Se for um candomblessista, ele vai falar os termos do candomblessista. Se for um espírita, quanto mais tradicional for esse espírita, ele vai falar dentro dos termos do... Isso é a mediunidade. Ela não é algo pronto, certo, acabado e perfeito. Não é. E quanto mais nós entendermos isso, mais a gente pode depurar, que foi uma preocupação constante de Kardec no Livro dos Médiuns. Então o nosso tema aqui hoje, que é o extraterrestre do mal, nós estamos tentando explicar, à luz de uma lógica, a lógica da lei de progresso, por que extraterrestres do mal não existem. Mas sim, que a pessoa... Isso não quer dizer que quem fale disso no Brasil ou nos Estados Unidos não seja sério, não faça um trabalho sério, apenas por acreditar nisso, nesse bloco de crenças, a sua mediunidade não vai falar diferente disso. Eu não sei se fui claro, espero que isso ajude. Como nossa audiência é baixa, tá tudo certo. São só grupo de amigos que vêm mesmo, e poucos desses amigos que vêm. A gente tá aí tentando estender aí esse conhecimento, vai que sirva, né? De alguma forma. Acho que tem valor, pelo menos para mim tem valor, e é por isso que eu estou colocando na internet, mesmo sabendo que não vai ter muita gente vendo, e dos que vão ver, muita gente vai entender de forma errada. Mas está tudo certo. Nós estamos aqui, acho que para contribuir para um mundo melhor, um mundo de paz, um mundo mais feliz. E esse conhecimento da mediunidade, eu acho que é muito importante que a gente cada vez mais fale sobre ele, na medida em que o mundo está mais aberto e predisposto a ouvir. Ficamos aqui, paz a todos, um beijo no coração de todos, que a luz divina nos abençoe e nos ilumine hoje e sempre.